A queda de Jair Bolsonaro já é inevitável. Já há um consenso, as pessoas já comentam isso, que não dá para segurar. Por um tempo nós vamos ter esse parlamentarismo branco em que quem manda, na verdade, é o Braga Neto, não é o Bolsonaro. Mas depois é inviável manter o Bolsonaro no poder e eu vou explicar para você o porquê. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês votaram. Se fosse a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu vou pedir para você fortalecer o nosso trabalho se inscrevendo no canal. Se inscreve, ajuda a gente a crescer, porque a gente leva informação para cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí é a seu critério. Tá bom? Olha, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre toda essa maluquice que virou esse país. Cada um pode ter a sua opinião. Mas Jair Bolsonaro, todo mundo sabia, desde a campanha. De longe, ele era o candidato mais incapacitado para estar na presidência da República. É uma pessoa que simplesmente nunca fez nada. Né? 28 anos como deputado, o que ele fez de produtivo? Nada, não fez nada de produtivo. Aí simplesmente decidiram, vamos dar para ele então a presidência da República. No meio de uma recessão, num país como o Brasil, que é um país complexo, é um país que não é qualquer país, é uma das 10 maiores economias do mundo, obviamente não ia dar certo. Claro que não tinha chance disso dar certo. Mas as pessoas foram lá e deram um voto para esse cara. Fazer o quê? A vida é assim. Agora ficou muito claro nessa epidemia de coronavírus que nem de longe ele é a pessoa que vai conduzir o Brasil para sair dessa situação e menos ainda é a pessoa que vai reconstruir a economia depois que isso tudo passar. Porque esse isolamento, a gente já sabia que isso ia acontecer, vai derrubar a economia não só do Brasil, como mundial. Mas quem sair desse problema bem, pode dar um passo à frente. Na hora da reconstrução, e todo mundo vai ter que se reconstruir, se você sofreu menos e se você está mais preparado, você tem a grande chance de crescer. Não é esse cara que vai comandar recuperação nenhuma. Então, desde que essa crise começou, a gente poderia, se fosse uma pessoa mais capacitada, dar um show, porque a população iria abraçar essa pessoa, ia estar todo mundo de mão dada, vamos enfrentar esse problema juntos, mas não. Ele vem para dizer que é uma gripezinha, um resfriadinho, que ele tem histórico de atleta, que isso daí só vai matar um velhinho ou outro, o negócio é ir trabalhar. A população ficou muito contra. Começaram a vir os panelaços, a popularidade dele começou a derreter. E todo mundo está vendo que ele é um insano. A comitiva que foi para os Estados Unidos voltou toda contaminada e ele diz que ele não está contaminado. Além dele não estar contaminado, a determinação era o quê? Tem que ficar isolado. Se teve contato com alguém que está contaminado, ele tinha que ficar em quarentena. Mas não, ele foi para a manifestação que era contra o Congresso, contra o STF e teve contato com mais de 200 pessoas que o jornal o Globo teve o trabalho de contar. Então já se sabe que assim, não dá para segurar isso, esse cara é maluco, ele quer acabar com o confinamento, ele não quis ajudar as pessoas, dando ajuda, ele queria dar R$ 200 para a pessoa, a popularidade dele começou a derreter. Aí das hipóteses para tirar ele do caminho, o impeachment demora, leva quase um ano, até lá já passamos a crise toda com ele como presidente. Para ele renunciar, difícil pela personalidade dele ele topar renunciar. E a solução mais prática seria o parlamentarismo branco nessa fase. Então vamos ver se a gente consegue prender ele numa camisa de força, a gente deixa os militares lá só para segurar a onda enquanto isso aqui passa, depois a gente devolve a presidência para ele, vamos ver o que a gente faz. Se aí a gente vê se faz impeachment, o que faz, mas depois que resolver esse problema de saúde. Só que já está claro, não tem condição de devolver a presidência para ele. A população não vai aceitar. Porque veja o que está acontecendo nos outros países. Na Itália, por exemplo, eles começaram fazendo exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. Mas eles tinham pelo menos uma desculpa na situação deles. Era novo. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então eles erraram, vieram pedir desculpas e estão hoje contando mortos. A verdade é essa. Então nós, onde o problema chegou depois, não podemos brincar com o que os outros países já brincaram e se deram mal. Ele não tá nem aí, ele continua falando que é gripezinha. O Trump, que tinha esse discurso, mudou. O Trump não é burro ao ponto de ficar contra a ciência.
ficar contra os médicos. Ele não faz isso. Pelo contrário, ele está confiscando respiradores, está confiscando máscara, ele está pirateando o mundo para salvar a população dele. E aqui, ó, o nosso projeto de Trump, o nosso bolsonarinho aí não quer fazer nada. Ele quer que a população volte a trabalhar pura e simplesmente. Pode até ter radical que ainda acha que ele vai continuar, que ele vai ser presidente, que ele tá certo, nós temos que trabalhar mesmo, que isso tudo é histeria, como ele falava. Mas, olhando para o que está acontecendo nos outros países, você vai ter pilhas de mortos em pouco tempo. Porque se você contar o prazo de quando apareceu o primeiro caso e de onde foi o pico, aqui no Brasil o pico deve ser final de abril, começo de maio. Então a situação crítica ainda não começou e vai piorar muito, infelizmente, porque o governo poderia estar agindo e não está. Isso tudo, a hora que começar a gente que a gente conhece, infelizmente, perecer, vai cair na conta dele. E se não bastar isso, para minar de vez a popularidade dele, os investidores olham hoje para o Brasil com uma desconfiança absurda. Porque imagina que você é inglês. Imagina que você é suíço, mas qualquer país sério do mundo, e você fala, quero botar meu dinheiro em algum lugar como investimento. Imagina colocar num lugar em que o presidente fica toda hora falando em dar golpe, em rasgar a Constituição, é um presidente que é contra a ciência, é contra médico, é contra as pessoas que entendem dos assuntos, que governa baseado em achismo, que não liga para o próprio povo e que não tem compromisso nenhum, nem com o meio ambiente, nem com a democracia. Isso é a pá de cal. Isso nenhum investidor aceita, porque os países avançados, os países de primeiro mundo, eles têm sempre cláusulas democráticas e cláusulas ambientais. É muito ruim se eu sou um investidor, eu sou dono de uma grande empresa, vamos dizer, da Nike, da Adidas, vamos dizer, eu sou dono de uma dessa empresa. Eu vou investir no Brasil, que não tem compromisso nenhum com o meio ambiente. Lá nos países deles, os consumidores falam, nós não queremos que você invista lá, porque ele está atacando fogo na Amazônia. Nós não queremos que você invista lá, porque quando vazou óleo no litoral, ele não fez nada e até agora não explicou. Então, essas pessoas que são mais politizadas, mais conscientes, como nesses países desenvolvidos, eles não aceitam um país que não liga para o meio ambiente. Em 2020 não se aceita mais isso. Além disso, cláusulas democráticas. Quando você fala toda hora, exército na rua, fecha a STF, fecha a Câmara dos Deputados, rasga a Constituição, ninguém vai investir num país que amanhã pode virar uma republiqueta com os militares tomando conta. Os investidores estão fugindo do Brasil. Todo mundo olha e fala, esse país é um hospício, eu não vou pôr o meu dinheiro lá. Um país que tem um Eduardo Bolsonaro que arruma treta com o maior parceiro comercial do Brasil. E vem depois um ministro da Educação, que não tem nada a ver com o assunto, vai lá e arruma mais encrenca. Quer dizer, quem que quer ser parceiro de um cara que está brigando com a China? Pensa bem. Você quer estar do lado de um país que está brigando com a China? Numa guerra entre Brasil e China, você vai ficar do lado do Brasil ou do lado da China? Então os investidores estão fugindo, ninguém quer vir para cá. Isso vai fazer com que não se gere emprego. Nós vamos entrar numa recessão, porque a nossa economia, que já estava patinando, vai sofrer um baque por causa dessa epidemia e não vai se recuperar. Não virão investimentos, nós não vamos voltar a crescer, o nosso futuro é péssimo, porque nós temos um governante que não tem o mínimo de bom senso. Ele poderia estar usando essa crise para passar da melhor maneira possível e quando ela acabasse o Brasil está um passo à frente. Mas ele tem capacidade para isso? Ele não tem. Então já está ficando muito claro de que não dá para ser Jair Bolsonaro. A perspectiva daqui para frente é o seguinte, durante essa crise nós vamos fazer o parlamentarismo branco. Não vamos mexer com a presidência da República neste momento. Vocês viram que tem pesquisa dizendo aí que 70% das pessoas são contra trocar o governo? Não é que elas não querem que troque o governo, elas não querem que troque o governo agora, porque a prioridade é salvar as nossas vidas. Está todo mundo com medo, com razão. As pessoas estão preocupadas. Então a prioridade agora é salvar as nossas vidas. Passa esse período, depois ninguém mais quer saber de Bolsonaro. Nem os empresários, nem o mercado financeiro,
nem os investidores de outros países, ninguém quer saber, porque esse cara é prejuízo. O Brasil vai entrar numa rota de depressão econômica que vai ser difícil sair. E não vai ser Jair Bolsonaro que tem capacidade para isso. Então já está cada vez mais claro, assim que passar essa fase, é preciso ter uma mudança. Então é questão da gente esperar passar essa epidemia que ninguém sabe até onde vai, né? Porque a gente não pode se basear pelos outros países, porque nós não estamos fazendo nada que os outros países estão fazendo. Nós estamos fazendo o contrário de tudo. Mas passando por essa fase, depois já está claro, não dá para ficar. Os investidores não virão aqui com Jair Bolsonaro. Ninguém vai pôr dinheiro no Brasil tendo qualquer outra opção, porque aqui virou chacota mundial. O Brasil virou exemplo de ser ridicularizado no mundo inteiro. Ninguém leva o Brasil a sério, ninguém vai botar o dinheiro aqui. E sem dinheiro estrangeiro, o Brasil não sai do buraco que ele se enfiou. Desde que a Lava Jato destruiu todo o setor de base, toda a construção do Brasil, nós tivemos uma depressão que é difícil tirar. E não vai ser Bolsonaro que vai gerar emprego. Quando as pessoas quiserem relevar, mas eu votei, elas vão lembrar das pilhas de mortos que foram causadas pela gripezinha ou pelo resfriadinho. Quando o prato vazio estiver na frente e não tiver um emprego sendo gerado, as pessoas vão lembrar de um governo que tirou direitos, que tirou aposentadoria, que não gerou um único emprego e que afastou os investidores. E é por aí que já tem-se a certeza de que esse governo não tem chance de prosperar. Passando essa fase, algo vai ser feito. Mas Jair Bolsonaro vai ter que ser tirado. Ai, mas ele está fazendo as reformas, o mercado gosta das reformas, o modelo neoliberal do Paulo Guedes. Não precisa ser ele. Não tem nada que ele esteja fazendo que precise ser ele para fazer. Qualquer pessoa pode fazer o que ele está fazendo. É só botar qualquer um no lugar, é para manter o modelo, essa pessoa vai manter. Então não é por causa disso, não é isso que vai segurar ele lá. Ah, mas ele é neoliberal. É só botar outro lá. Bolsonaro é completamente descartável e ele está dando prejuízo. E ele atrapalha. Então vamos colocar alguém ali que dê pra gente manipular, que dê pra gente controlar. Não necessariamente esse maluco só porque ele foi eleito. A notícia é boa? Em partes, porque a gente pode estar perto de se livrar desse cara. Mas o modelo econômico se mantém. Tem que pensar melhor na hora de votar. Certo? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui.